podemos glorificar a Deus? Como? Não podemos? De maneira alguma. Então, exige as nossas obras o quê? Uma mudança de comportamento. Por isso é que a palavra de Deus diz lá em 2 de Coríntios 5:17, que se alguém está em Cristo, ela é o quê? Nova criatura. E as coisas velhas? Já passaram. Tudo se fez o quê? Novo na nossa vida. Amém, igreja? Então, se ele está dizendo que temos que dar muito fruto, que nós acabamos de ler lá em João 15, versículo 8, como é que vamos a glorificar a Deus e honrar e ser discípulos de Jesus se o nosso fruto for mau? Se o nosso fruto não for bom? Se o nosso fruto, muitas vezes, amados, está estragado? Jamais seremos o quê? Discípulos de Jesus, se as nossas obras forem o quê? Mas aqui na face desta terra. Mas há pessoas que vivem enganadas aqui na face desta terra, que pensam que as suas obras são boas, mas não são, porque os frutos não são bons. Quando você vai ver, os frutos estão o quê? Podres. Por isso, muitas vezes você vê, fulano está dizendo isso de fulano de tal. Ciclano está andando desta maneira. Mas isso e aquilo. Mas por quê? Porque são as suas obras que nos dão o quê? Frutos de justiça. Quando a Bíblia nos mostra, e a palavra do Senhor diz, que as nossas obras têm que dar frutos aqui na face desta terra. Amém, igreja? Para que Deus seja glorificado aqui. Ora, não adianta eu só levantar a mão e dizer, estou glorificando a Deus, aleluia, e até rodopiar dentro da igreja como muitos fazem. Isto não leva a nada. E às vezes os frutos são más, os frutos são podres, amados. Esta é a verdade da vida. Segundo ponto. Só podemos glorificar a Deus se a nossa consagração for total. Pastor, Deus, no dia que eu confessei Jesus como único e eterno Salvador, o Senhor já pregou isto muitas vezes, que Ele nos aperfeiçoou em espírito para todo sempre. Isto é verdade. Está escrito lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 14. Por um único sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Ele nos aperfeiçoou em espírito para sempre. Mas a continuação do versículo diz, os quais estão sendo o quê? Santificados. E eu preguei a semana passada, domingo eu falei sobre isso, que a nossa santificação ela tem que ser total aqui na face desta terra. Espírito, alma e corpo têm que ser conservados irrepreensíveis na nossa vida. Ora, como é que os nossos frutos vão ser irrepreensíveis se muitas vezes, amados, ouvimos tantas coisas por aí afora? Como? Eu sei que agora eu estou falando para centenas de pessoas que estão me vendo e ainda vão me ver. E há pessoas que neste instante devem estar dizendo, pastor, eu conheço muitas pessoas assim, desta maneira, que vão para a igreja, são santos, mas depois, fazem coisas que até Deus não duvida, mas o mundo lá fora diz, até Deus duvida. E isto é uma verdade. Então, nós só podemos glorificar a Deus se a nossa consagração for de que maneira? Total nas nossas vidas. Não pode ser pela metade. Eu tenho dito que não pode ser nos dias de culto, não é? Que na nossa igreja, por exemplo, é terça, quinta, sábado e domingo, e o restante dos dias, ao Deus dará. Não pode. Isso não agrada a Deus, não agrada o coração de Deus. Amém, igreja? Então, a nossa consagração, o pastor vem e diz, neste segundo ponto, tem que ser total na nossa vida. Olha o que Paulo nos fala em 1 de Coríntios, no capítulo 6, versículo 17 a 20. Diz assim, estamos? Amém. Aleluia.
diz assim: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo o quê? Espírito. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que aquele que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Agora, olha o que ele começa a nos dizer. Olha o que ele começa a revelar a vida de cada um de nós, para que a nossa consagração seja total nas nossas vidas. Primeiro, ele diz: fugir da onde? Da prostituição. Ora, prostituição não é só, amados, você ter uma relação sexual extraconjugal. Não, amados. A prostituição também é através de, muitas vezes, você que um dia já conheceu Jesus como único e eterno Salvador e Senhor da sua vida, e de repente você ainda tem ídolos na sua casa. Você está se prostituindo. Você está se prostituindo. E Deus não quer. Ora, esta prostituição, ela é o quê? Espiritual. Porque quando você diz que ama a Deus, mas ama também o mundo do pecado, você está se prostituindo. Você está. Então nós precisamos aprender, eleito, amado, escolhido do Senhor, que a nossa consagração, ela tem que ser total na nossa vida. Deus não divide os seus filhos com ninguém. Ou é de Cristo, ou não é. Ou você é de Jesus, ou você é do capeta. Isso é uma grande verdade. Você ficar em cima do muro para dizer: bom, um dia eu estou na igreja, outro dia eu estou lá no mundo, um dia eu estou levantando as mãos para Deus, outro dia eu estou no bailão da vida. Que é isso? Que consagração é essa? Deus não quer isto. Pastor, tem pessoas que fazem isso? Tem. E como tem? E como tem? Como nós vemos por aí afora pessoas que fazem isso? Então, se prostituem espiritualmente e algumas até carnalmente. É verdade. Depois ele continua a nos dizer, ele diz, primeiro fugir da prostituição, depois ele diz, todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio o quê? Corpo. Paulo está dizendo, está mostrando, que todo pecado é fora do corpo, mas o que se prostitui, prostitui contra o seu próprio o quê? Corpo. Por que isto? Ele explica isto no versículo 19. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Olha aí, ó. Será que você não sabe que você é o templo do Espírito Santo? Você é o templo do Espírito Santo. Então, quando você se prostitui por alguma coisa, seja espiritualmente, ou seja, carnalmente, amados, você passa a cometer um pecado contra Deus. Passa. Por isso ele está dizendo, ou não sabeis vós, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Olha aí, ó. O ser humano que tem Jesus no coração começa a dizer, eu sou de mim mesmo, eu é que mando, eu que faço o que eu quero. Se eu quero eu faço, se eu não quero eu não faço. Paulo está dizendo, você não sabe que você não é de vós, que não é de ti mesmo? Que você não se pertence mais? Ora, no dia que nós confessamos Jesus como único e eterno Salvador e Senhor da nossa vida, não passamos mais a ser donos de nós. Não passamos. Por quê? Porque você se colocou no lugar de servo. E ele é o quê? Senhor. E o servo tem que fazer o quê? Servir ao Senhor.
Amém, igreja? E diz a palavra que isto tem que ser com alegria. Não pode ser por tristeza ou por força. Amém? Versículo 20, depois, a Bíblia nos fala assim: porque fostes comprados por um bom preço. Sabe? Você não foi comprado, amados, por um preço de sangue de bode, nem de galinha na encruzilhada, não, amados. Nem com farofa, numa cachoeira dessa da vida qualquer. Não, não, amados. Você foi comprada pelo preço do sangue do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o próprio Deus que se fez carne. Ele pagou na cruz do Calvário o que nós não poderíamos pagar. Amém, igreja? Há pessoas que brincam com isso. Há pessoas que querem andar de qualquer maneira. Não, amados. A Bíblia nos diz que nós fomos comprados por um bom preço. Não foi por um mau preço. Você não foi comprado por 30 moedas, como Judas vendeu Jesus. Não. O preço não custou as 30 moedas a vida de Jesus. O preço foi a sua própria vida. Amém, igreja? O Senhor da glória morreu naquela horrenda cruz, naquela maldita cruz, lá em Jerusalém, amados, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Diga amém por isso. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Então, diz, porque fostes comprados por bom preço. Agora ele diz, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Você tem que aprender a glorificar a Deus no teu corpo, amados. Ora, como é que eu glorifico a Deus no meu corpo? Eu freio a minha língua, eu freio a minha mão, eu freio os meus olhos, eu freio o meu andar. Por quê? Porque às vezes o andar nos leva para a roda dos escarnecedores. Às vezes os nossos olhos, amados, nos levam para as coisas carnais aqui da face desta terra, que nos impedem, amados, a nossa verdadeira comunhão com o Pai. Porque inclinam-se para certas coisas que não deveriam de se inclinar. Amém, igreja? Então diz, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? A Deus. Não pertence a você. Ah, eu me pertenço, eu faço o que eu quero. Ah, você faz o que você quer? Então, você vai arcar com as consequências de Deus. Eu estou apenas te ensinando como você deve se portar diante de Deus. Para isso, Deus me constituiu como ministro da palavra. Para quê? Para orientar. Amém, igreja? Orientar. Então, eleito, em 2 Tessalonicenses 1, versículos 11 e 12, ainda diz a palavra do Senhor. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça o quê? Dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé, com quê? Com poder, diz a palavra do Senhor. Paulo está dizendo, eu rogo, irmãos, sempre por vós a Deus, para que o nosso Deus vos faça dignos. Por quê? Porque muitas vezes vemos pessoas que não são dignas. Temos tanto escândalo por aí afora, que olha, vou te dizer uma coisa, se nós fôssemos olhar para os escândalos que aparecem na televisão, na internet, postado toda hora, não estaríamos nem mais aqui. Daríamos um chute no balde e diríamos, não quero mais saber de religião, não quero mais saber desse negócio de evangelho, não. Mas o nosso compromisso não são com esses homens. O nosso compromisso é com Deus. É com Deus. Amém, igreja? E eu não vou deixar de pregar as verdades de Deus, porque alguns estão fazendo escândalo por aí. Faça quem quiser.